Boa tarde a todos e todas, novamente. Pedimos que, por gentileza, mantenham seus celulares no modo silencioso. Nós vamos dar início à atividade de lançamento do quarto informe do Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas, o SAR. Este evento é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a SENAD, por meio da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Gestão de Informações e do Centro de Excelência, o CDE, que é fruto de parceria entre a SENAD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, no Brasil. Bom, este lançamento tem como objetivo apresentar o quarto informe do Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas, o SAR, que trata da caracterização e presença do fentanil no país. Para dar as boas-vindas e abrir o evento, passo a palavra para a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado. Olá, boa tarde. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos e todas. É uma honra poder falar nesse momento em nome da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, e dar início a esse importante lançamento do quarto informe do Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas, fentanil, no Brasil. Eu saúdo aos colegas presentes nesse painel, agradeço a presença e a colaboração, principalmente da Polícia Federal, na pessoa do Dr. Décio Pereira de Moura, da Anvisa, em nome da Renata de Moraes Souza, e do Ciatox da Unicamp, na pessoa do professor José Luiz da Costa. Eu agradeço também o nosso pesquisador Gabriel Andreucci, pesquisador do Centro de Excelência, projeto gestado e gerido pela parceria que a SENAD possui com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Agradeço também o nosso mediador, Gustavo Camilo, por todo o apoio durante todo o processo do SAR e pelos esforços para que este evento acontecesse com a brevidade que o tema exige. O lançamento de hoje tem dois principais objetivos, um mais imediato e o outro a longo prazo. O imediato é trazer informação e esclarecimento sobre o fentanil, que é um opioide sintético muito conhecido por seus efeitos analgésicos e anestésicos, de uso medicinal controlado. Os números de mortes reportados pelos Estados Unidos pelo uso do fentanil chamam a atenção e preocupariam qualquer gestor. Em 2021, 106 mil pessoas morreram de overdose de fentanil nos Estados Unidos, número que engloba usos mediante prescrição e também uso ilícito. Nesse sentido, né, por ser uma droga de alta letalidade, é claro que as autoridades brasileiras devem se preocupar, e é por isso que a SENAD e as demais instituições que compõem o comitê gestor do SAR dedicaram o quarto informe do SAR a esse tema. O documento mostra, no entanto, bom, primeiro que temos no Brasil, né, essa é uma grande notícia, temos um mecanismo de monitoramento e controle de novas substâncias, então nós não seremos pegos de surpresa, estamos monitorando e acompanhando, mas também, né, outra boa notícia nesse cenário é que as apreensões do fentanil no Brasil ainda não representam uma epidemia. A substância já havia sido apreendida em 2009 pela Polícia Federal e ainda representa números baixos se comparadas às outras drogas mais comuns e mais difundidas no país, como explicarão e comentarão meus colegas nesta tarde. Ao trazer essa informação sobre a composição da droga e o cenário brasileiro, a gente pretende esclarecer e orientar os profissionais que atuam na política sobre drogas, né, sobre o que devemos esperar da substância e como podemos nos preparar para que não haja uma repetição do cenário sombrio atualmente visto nos Estados Unidos. Nesse sentido, o informe contém conclusões objetivas e direcionadas tanto aos profissionais de segurança
quanto aos profissionais do sistema de saúde, que podem vir a se deparar com intoxicação intencional ou não intencional pelo fentanil, né? Há uma droga usada, né, que é muito importante esse alerta ao sistema de saúde, porque há uma substância que é o antídoto para qualquer uso, para uma eventual overdose dessa substância. Com isso, a gente pretende destacar a importância do subsistema de alerta rápido para a identificação de novas drogas e da elaboração de documentos como esse, que dependem de uma articulação entre as diferentes instituições envolvidas na política sobre drogas. Por isso, meu segundo objetivo dessa introdução é falar sobre a importância dessas relações e dessa ação conjunta e da nossa intenção de estreitar ainda mais essas relações, promover o diálogo entre as instituições, mediando as competências de cada órgão em busca de um mesmo horizonte comum, que é tornar a nossa sociedade mais bem informada e mais segura. Eu termino aqui, vou passar a palavra para os meus colegas, né, dizendo que depender da Senad, a gente vai fortalecer esse diálogo interinstitucional, fortalecer o diálogo com os estados e municípios para coletar informação e tratar essa informação de forma séria e produzir informes que sejam pertinentes e importantes para a ação articulada de todos os atores da política sobre drogas. Então, agradecendo de novo essa parceria, parabenizando pelo informe, eu abro o evento, dou seguimento aqui, a próxima fala. Muito obrigada. Obrigada, secretária Marta. Para apresentar o SAR e moderar o painel de expositores, convidamos Gustavo Camilo Batista, que coordena o comitê do SAR e é coordenador geral de articulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas da Senad. Por favor, Gustavo. Boa tarde a todos. Bom, é uma honra estar aqui, digamos assim, moderando essa mesa, né? Vou fazer breves palavras para, digamos, permitir às pessoas que estão assistindo a esse evento entender, compreender, digamos, a composição da mesa. O subsistema de alerta rápido, o SAR, ele é um mecanismo interinstitucional para lidar com as questões relacionadas às novas drogas criadas dentro dos diferentes governos nacionais, que segue dentro desse contexto normativas internacionais de como, digamos, como eles são operados, né? O progresso da química nos últimos anos levou a um quadro de surgimento de centenas de novas drogas, sendo relevante que os diferentes países constituam esses comitês de maneira a conseguir tanto identificar uma nova droga que surge em um determinado país, classificá-la, monitorar a sua difusão e informar tanto os diferentes órgãos de polícia, de perícia e de saúde dentro de um país, quanto os órgãos internacionais sobre uma eventual difusão de uma nova droga. O Brasil constituiu o seu SAR de forma experimental em 2021, tem, digamos, 5 órgãos que o compõem, que é a própria Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, que o coordena, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Receita Federal do Brasil, órgãos aos quais nós agradecemos todo o apoio para a elaboração desse novo informe. Existe a previsão a longo prazo da expansão do subsistema para outros órgãos, em especial para as perícias estaduais, isso vem sendo tratado, existem, digamos, a criação de um comitê específico nesse sentido, e o SAR tem funcionado basicamente por meio de informes. Esse informe, já foram feitos 3 informes, esse informe é o 4º. Dentro desse contexto, então, informo que ao final das apresentações teremos espaço para perguntas e respostas. Convidamos a todos e todas que usem o chat para enviar suas perguntas e comentários. Convido para que faça uso da palavra o coordenador do Centro de Excelência,
projeto fruto da parceria entre Senad, PNUD e UNODC, Gabriel Andreu Tete, que irá apresentar o quarto informe do SAR. Boa tarde, todas e todos. É um privilégio poder falar aqui e apresentar os resultados desse informe em nome do SAR. Conforme a secretária, doutor Gustavo, nossos colegas aqui já apresentaram, a iniciativa do SAR é tornar público e amplamente conhecido as tendências sobre as novas substâncias psicoativas no Brasil. E o informe de hoje, ele traz um assunto que ganhou muita notoriedade desde o início do ano, que é a presença do fentanil no Brasil. Eu vou procurar apresentar o informe, que já está disponível em nossas plataformas do Centro de Excelência, para ser feito o download. Rapidamente, como o Dr. Gustavo já apresentou, o Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas no Brasil, mais conhecido como SAR, ele é uma iniciativa multidisciplinar e em interagências, trazendo todos em conjunto para que a divulgação sobre as tendências de novas drogas no Brasil seja feita da melhor forma possível e baseadas em evidências. Então, nós temos todas essas instituições aqui na figura, no slide, trabalhando em conjunto, o que em si só já é uma iniciativa bastante louvável, além de nós tentarmos expandir esse sistema ao longo do tempo, trazendo cada vez mais entidades, inclusive da sociedade, né, universidades e outros serviços que apresentam pesquisas e diagnósticos sobre novas substâncias. O estabelecimento de um sistema de alerta, isso ao redor do mundo como um todo, ele passa por 4 grandes etapas. A primeira é a estrutura normativa e organizacional, o que foi atingida aqui no Brasil a partir de 2021 com a criação do SAR, através da resolução número 6. Depois você tenta fazer isso através de uma rede de colaboradores. Aqui no Brasil nós temos representados pelo Comitê Técnico e uma rede auxiliar de pesquisadores. Você vai precisar também incentivar o treinamento e a capacitação, o que no Brasil é feito também por um projeto da Senad, bastante conhecido entre os peritos criminais, o projeto Minerva, e a disseminação das informações, que é focada para o público em geral, bem como os especialistas da área, nesse caso feita via os informes do SAR. Nós já publicamos 4 informes do SAR desde o início desse sistema. O primeiro foi uma apresentação do SAR com dados da Polícia Federal sobre essas substâncias, também com a parceria com o Instituto de Perícia de São Paulo. O segundo foi sobre a identificação de um canabinoide sintético, a DB fubiata, que tinha sido identificado somente em 2 outros países antes de ter sido feito pela Polícia Federal aqui no Brasil. E o penúltimo, que foi sobre os Centros de Informação e Assistência Toxicológica no Brasil, que prestam aí um apoio fundamental na identificação de intoxicações envolvendo todos os tipos de drogas, inclusive as novas drogas. E na data de hoje, a caracterização e presença no Brasil do fentanil, que eu vou procurar apresentar aqui para vocês todos um pouco mais. Só para dizer que dentro dessas 4 etapas, a gente foi atrás de informações aí de como tinham sido a implementação de outros SARs ao redor do mundo, e teve um material bastante interessante do SAR do Canadá, em que ele colocou as mesmas 4 etapas e como isso deveria ser feito, né? Então, primariamente, você precisa estabelecer uma base sólida com modelo de governança, o que nós conseguimos aqui no Brasil. Em segundo lugar, você precisa desenvolver processos que conectem usuários, ou seja, alimente essa rede de pensadores para fazer a divulgação de informações fidedignas. Isso no Brasil está em construção, necessita de uma expansão ao longo do tempo, como todo outro sistema também que foi estabelecido mundo afora. A terceira etapa é você fomentar esse sistema, né, devido à complexidade e à dinâmica do surgimento dessas novas drogas, você precisa fazer isso ao longo do tempo, criando parcerias com universidades, que a gente sabe que a pesquisa de ponta sempre está ali com as universidades, pesquisadores, e por último, criar uma estratégia cada vez mais eficaz de disseminação de informações ao público em geral, né? Então, a mensagem certa tem que ir para as pessoas certas no momento certo. Então, essas são as recomendações do sistema do Canadá, que já está aí há muito mais tempo que o nosso, e acho que vale como uma sugestão do segmento do nosso sistema.
Com relação ao fentanil, já entrando no conteúdo do informe, como todos devem saber, o fentanil é um opioide sintético, originalmente utilizado, né, com propósitos médicos de analgesia e anestesia. Ele foi inventado em 1959 e começa a ser produzido e utilizado a partir da década de 60. Então, a sua produção, uso e distribuição são regulamentadas e limitadas de acordo com a Convenção Internacional de Entorpecentes da ONU e, assim como pela Portaria 344, que faz a regulamentação de medicamentos controlados aqui no Brasil. Preocupa bastante essa substância fora do meio médico, porque ela apresenta uma potência muito maior que os opiáceos naturais, né, como a morfina, e 50 vezes mais que a heroína, né? É uma substância extremamente potente, muito eficaz no tratamento médico, mas quando ela sai para o uso não médico, ela apresenta um risco muito alto aos usuários. Ela é classificada como uma substância depressora do sistema nervoso central. Então, quando consumida em conjunto com outras substâncias depressoras, como benzodiazepínicos, álcool, ela pode produzir um efeito sinérgico, ou seja, esses efeitos dessas substâncias se somam mais do que se estivesse sendo consumida sozinha. A dose letal dela é bastante pequena, ao redor de 2 miligramas, isso já pode produzir um efeito fatal, né, uma fatalidade. E os principais efeitos dessa substância no organismo, além do alívio da dor e do relaxamento típicos dos opioides, né, ela pode causar uma confusão mental, sedação e os mais preocupantes aqui, a depressão respiratória. E um sinal muito claro, né, da intoxicação por opioides é a miose, como nós chamamos, é a simples denominação da constrição pupilar, a pupila diminui, ao contrário, né, do efeito da midríase, que seria o aumento popular da pupila, que é muito comum nas drogas estimulantes, como a cocaína ou as anfetaminas. Então, ela produz um efeito contrário nesse sentido e serve também para o diagnóstico aí nos centros de emergência do Brasil. Como que essa substância se encontra ao redor do mundo, né? O uso dela é bastante problemático, é uma questão de saúde pública preocupante ao redor do mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Na Europa, por exemplo, de acordo com o último relatório mundial de drogas da ONU, mais de 20 países já reportaram apreensões, totalizando quase 7 quilos, isso no último ano que nós temos acesso aos dados, em 2020. Existe um porém aí que nem todos os países têm testes capazes de fazer o diagnóstico da presença de fentanil em amostras, então esse número tende a ser muito maior do que acabam os relatórios oficiais diagnosticando. Mas na Europa já existe uma tendência de queda em mortes associadas aos usos de opioides em geral, incluindo o fentanil. São só em alguns países, como Alemanha, Suécia, mas já existe essa tendência de queda. No Canadá, na contramão, bem como na América do Norte como um todo, esse uso é crescente e tem preocupado muito as autoridades de saúde pública, principalmente Canadá e Estados Unidos, né? No primeiro semestre de 2021, o fentanil, por exemplo, foi encontrado em mais de 80% das mortes por overdose associadas ao uso de opioides no Canadá. No México, é muito parecido com o cenário que a gente vai mostrar aqui do Brasil, o uso não atinge níveis alarmantes ainda, mas é um país que tem uma ação pivotal no tráfico dessa substância para a América do Norte, dos outros países da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. Então, isso já é bastante aí, diagnosticado por entidades que estudam as organizações criminosas mexicanas e a influência, né? Então, esses insumos acabam vindo da Ásia, entrando pelo México e sendo traficados pela fronteira norte fronteira norte ali do México com a Califórnia. Mas isso tem mudado drasticamente, né? De acordo com o último relatório que nós tivemos acesso, a fronteira do Arizona agora nos Estados Unidos já está atingindo os maiores níveis de tráfico de fentanil, ou seja, as organizações criminosas são bastante dinâmicas e acabam mudando a rota para fazer o tráfico de forma mais eficiente. E nos Estados Unidos, que é o cenário mais agravante, mais alarmante, nós sabemos então que o número de overdoses, mortes por overdoses, atingiu o pico na série histórica, em 2021, mais de 106 mil mortes relacionadas a todo tipo de droga, mas a gente sabe que os opioides, principalmente o fentanil,
compõem a grande parte, né? Salta aos olhos também o fato de que as mulheres compõem aproximadamente ali 1/3 de todas as mortes por overdose nos Estados Unidos, o que é bastante relevante, né, esse uso de opioides de acordo com o gênero e demanda mais estudos nessa área. E conforme o gráfico da direita ali, que mostra pelo tipo de substância, vocês podem ver então que os opioides saltam a partir de 2015 em diante, principalmente essas mortes relacionadas ao uso do fentanil dentre os opioides sintéticos. Outro problema grave que existe são os análogos do fentanil. Então, hoje em dia, você tem cerca de 40 análogos identificados do fentanil. São substâncias aí criadas em laboratório com o intuito de produzir efeitos similares, e também o uso combinado dessas substâncias com outras drogas. Então, um caso bastante que ficou marcado aqui no Brasil nos últimos anos foi na Argentina, em 2022, onde mais de 20 usuários foram encontrados mortos, né, com amostras de cocaína contendo carfentanil. É uma substância ainda mais potente que o fentanil, é utilizada como tranquilizante veterinário, mas já é usado para mistura de drogas em conjunto com opioides e outras substâncias. Recentemente, o DEA dos Estados Unidos emitiu um alerta da xilazina, outro tranquilizante veterinário, sendo utilizado em conjunto com heroína ou fentanil. Ou seja, os traficantes, né, vão aprimorando essa dinâmica do uso do opioide cada vez com mais substâncias, sejam elas já estabelecidas e reguladas ou criadas de forma inovadora. E o risco de overdoses, né, tanto nessa mistura, né, que pode produzir o efeito sinérgico que eu citei anteriormente, quanto com outras substâncias, esses tranquilizantes, principalmente, apresentam um alto risco para usuários, mesmo aqueles que já apresentam uma tolerância a opioides, então, tornando a overdose um risco ainda maior. No caso do Brasil, a gente investigou em parceria com a Polícia Federal, a Anvisa e os demais órgãos do SAR e conseguimos rastrear, então, como estavam as apreensões de medicamentos, principalmente. Então, no Brasil, o cenário é do desvio de fentanil para o tráfico de drogas. Então, esse fentanil, os nossos parceiros vão apresentar como é feita a regulação no Brasil, mas ele é utilizado para propósitos médicos, e as apreensões e operações que fizeram essas apreensões no Brasil envolvem praticamente ali o desvio para um propósito do tráfico de drogas. Começa desde 2009 com a Operação Alquimia da Polícia Federal, onde mais de 2.000 ampolas aí foram encontradas em posse de traficantes. Mais adiante, em 2015, você tem a Operação Batizado, onde foram encontradas mais de 90 ampolas de fentanil em conjunto com amostras de cocaína. E, mais recentemente, se eu não me engano, em 2019, a Polícia Federal fez uma operação chamada Ampulha, nos estados de Santa Catarina e São Paulo, onde fizeram várias apreensões e prisões de pessoas que tentavam desviar alguns dos medicamentos, como o citrato de fentanila, para o tráfico de drogas, incluindo com a exportação para os Estados Unidos, né, visando o mercado ali de maior consumo. E, recentemente, pela Polícia Civil do Espírito Santo, nós tivemos os 31 frascos de fentanil apreendidos em Cariacica, identificados também em conjunto com o tráfico de drogas. Então, só para mostrar que essas apreensões já existem há bastante tempo no Brasil, sempre com o mesmo propósito. Vou voltar aqui, isso. Com relação aos casos de intoxicação por opioides no Brasil, aí levando em conta não só o fentanil, de acordo com o terceiro informe nosso do SAR, do ano passado, quando a gente fez a parceria com o Ciatox, nós já tínhamos identificado, graças ali à parceria com o Ciatox de Campinas, que faz análises rotineiras de novas substâncias psicoativas em intoxicações, nós vimos que desde 2015, essas substâncias, em geral, elas já compõem as intoxicações, os atendimentos por intoxicações no Brasil, inclusive as substâncias com efeitos similares aos opioides sintéticos, né? Então, a gente pode ver no gráfico aí da esquerda. E, mais recentemente, também no Espírito Santo, acho que foi no meio de 2022, nós tivemos um jovem, né, que foi encontrado com sérios ferimentos numa praia, e também tivemos confirmado a análise de sangue a presença de fentanil. Ou seja, a intoxicação por fentanil ela existe, ainda não atinge parâmetros
alarmantes, mas ela já existe aí ao longo do tempo no Brasil. Nossos colegas vão apresentar mais dados sobre isso. Também aqui, né, o Ciatox de Campinas, como eu disse, desde 2016 já fez alguns alertas de substâncias contendo fentanil, então muito provavelmente os usuários não sabiam da presença de fentanil e faziam esse uso de forma desproposital. Isso é muito perigoso, porque a pessoa não tem a noção de dose, não tem a noção do que está consumindo, e estamos falando, como vimos anteriormente, de uma droga extremamente potente. No caso das novas substâncias psicoativas aqui na região da América do Sul, quando comparado aos outros países desenvolvidos, ela ainda não atingiu níveis tão grandes, né? Então, de acordo com o Sistema de Alerta Global do NODC, foram encontradas 267 novas substâncias desde 2013 até agora, o início de 2023, na América do Sul como um todo. Apenas 7 dessas são compostos com efeitos similares aos opioides sintéticos. A Polícia Federal, na época que o furanil-fentanil ainda era uma nova substância, né, já tinha identificado isso desde 2016 aqui. No que concerne o uso de opioides na população em geral, o uso ainda é considerado baixo, né, 3% da população, de acordo com o último levantamento de 2017, relatam ali o uso de medicamentos sem o propósito médico. E a média anual, de acordo com os dados da Anvisa, né, de venda de medicamentos, é de cerca de 5 mil unidades por 100 mil habitantes ao redor do país, focados principalmente ali na venda de fosfato de codeína e cloridrato de tramadol. Então, essas são as duas substâncias mais utilizadas, opioides, no país. Só para mostrar aqui, então, né, quando você divide os países de acordo com a renda, você vê o Brasil fica ali na país de baixa ou média renda, e esses são os consumos aí parametrizados de acordo com miligramas equivalentes de morfina. Então, nós podemos ver que no Brasil o uso ainda é baixo de opioides, o que preocupa também do ponto de vista de tratamento, ou seja, as pessoas têm que ter acesso a medicamentos opioides regulados para que elas não sintam dor, né, e façam um tratamento cada vez mais eficaz. Então, isso no Brasil ainda é considerado baixo em comparação com países desenvolvidos. A ONU, né, através da junta, a GIF, estabelece, então, que os medicamentos opioides são essenciais para o tratamento de doenças diversas e que eles ainda permanecem inacessíveis aqui para países como o nosso. E que o uso problemático, isso daí existem várias medidas, mas um estudo recente publicado na revista Lancet por colegas de São Paulo que participam do Global Burden of Disease, mostraram que a taxa do uso problemático no Brasil, medidos por anos de vida perdidos ou com incapacidade, vem aumentando desde a década de 90 aqui no Brasil, apesar desse consumo baixo. E em 2019 atingiu a maior taxa da América do Sul. Então, o que requer um pouquinho de cuidado ali na dispensão desses medicamentos e como isso é feito. E a boa notícia também é que já existe um antídoto eficaz utilizado há vários anos nos Estados Unidos, na América do Norte, que também está disponível no Brasil, que é a naloxona, e ela é capaz de reverter rapidamente o quadro clínico de intoxicação por opioides. Então, a depressão respiratória é o mais clássico. Caso isso seja administrado, a pessoa reverte ali um evento fatal, que é muito importante do ponto de vista de saúde pública. E, por último, termino com as recomendações dos informes, né? Apesar dos novos métodos de uso de drogas, os problemas acabam sempre sendo os mesmos, né? Na forma de controle. Então, aqui a prioridade é que o uso não médico do fentanil seja evitado, ao mesmo tempo que as pessoas tenham acesso a medicamentos de qualidade regulados para tratamento de doenças. Então, esse fica o desafio de saúde pública aqui no país. O uso ainda é incipiente no Brasil, no entanto, a gente já tem ali medicamentos que podem ser usados em qualquer identificação de sintomas por intoxicação de opioides. Aconselha-se fortemente o uso de equipamentos de proteção individuais, luva, máscara e óculos ao manipular materiais suspeitos que contenham essas substâncias, e deixamos aqui, então, para que o SAR se torne um canal cada vez mais eficaz na transmissão dessa informação, para que todas as autoridades de saúde pública e de segurança pública no país possam transmitir qualquer caso ao SAR do Brasil. Então, isso torna a gente um ponto focal importante
e estamos disponíveis aí para auxiliar no que for preciso. O e-mail é o próprio da Senad e isso é direcionado aqui aos pesquisadores responsáveis. O informe já está disponível no site do CDE e deixamos aqui, então, o nosso agradecimento pela apresentação e disponibilidade do informe, principalmente a secretária e as demais entidades presentes. Obrigado, Gabriel. Por questão de tempo, eu vou passar a palavra, sem delonga agora, para a gerente de produtos controlados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Renata de Moraes Souza, que irá abordar o tema do controle e utilização do fentanil no Brasil. Muito obrigada, agradeço a todos, agradeço o convite também, é uma grande honra também para nós aqui. Oi? Estão me ouvindo? Renata, tá no mudo o seu. Não, eu tirei do mudo. Eu acho que algumas pessoas estão me ouvindo, certo? Agora a gente está te ouvindo. Obrigada. Ah, ótimo. Obrigada, então. Bom, eu estava agradecendo, né, o convite, é uma honra muito grande para nós da Anvisa poder fazer parte desse momento, que eu acredito que são momentos, assim, que ficam marcados, né, nessa história, da problemática, né, e dos trabalhos, né, relacionados ao problema de drogas. Eu gostaria também de cumprimentar a todos da mesa e parabenizar pelo lançamento de mais esse informe, né, do SAR, e o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco do trabalho da Anvisa com relação à regulação do fentanil, né, a cadeia lícita, né, de uso desses produtos e um pouco também da perspectiva da Anvisa na condução dessas atividades. Então, eu não estou vendo mais minha apresentação, se puder voltar. Isso, pode passar. Vou tentar trazer de uma forma breve, tá bom, esse contexto, claro que ele tem muitos detalhes, mas, por questão do tempo a gente não consegue entrar em todo o arcabouço, né, mas eu fico à disposição para tirar dúvidas se for necessário. Bom, para trazer esse contexto, gente, a gente precisa falar que o controle de drogas, ele é baseado num sistema muito maior, né, que envolve, esferas no âmbito mundial, interamericano e sul-americano. Então, aqui, só para que todos conheçam, né, a ONU é o órgão de monitoramento por meio da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, das convenções internacionais sobre essas substâncias, né? Então, que inclui aí a fentanila. No âmbito interamericano, a gente tem a Organização dos Estados Americanos, por meio da Comissão Interamericana sobre o Controle do Abuso de Drogas, que traz também alguns regulamentos modelos sobre o tema. E no âmbito sul-americano, a gente tem uma participação bastante efetiva da representação da Anvisa, né, num grupo ad hoc sobre psicotrópicos e entorpecentes, através de elaboração de resoluções que são harmonizadas no âmbito desse fórum. Pode passar. E aí, mais especificamente, a gente tem, então, 3 convenções no âmbito, da Organização das Nações Unidas que tratam desse tema. A primeira é a Convenção de 1961, que fala sobre os entorpecentes, que é onde o fentanil está classificado. A Convenção de 1971, que traz as substâncias psicotrópicas, e a Convenção de 88, que trata, do tráfico ilícito de entorpecentes e psicotrópicos, e basicamente ela traz também uma listagem de substâncias precursoras de drogas e produtos químicos. Pode passar. E a Anvisa, então, atua, né, com base em todos esses regulamentos que eu comentei, e um pouco desse universo, né, o que isso traz para a gente? Um universo bastante extenso de tipos de produtos, né, da forma como essas substâncias são apresentadas. Por exemplo, a gente tem as substâncias químicas propriamente ditas, né, que geralmente entram como matéria-prima, são produzidas, né, sintetizadas, medicamentos manipulados, medicamentos industrializados, são os medicamentos registrados, as plantas, né, existe também uma lista de controle de plantas e padrões e reagentes analíticos que são utilizados aí no âmbito da pesquisa e análise desses produtos. Pode passar.
Como é amplamente conhecido, as substâncias que são hoje listadas pela Anvisa, né, fazem parte da Portaria 344, no seu anexo 1. A gente tem todas as listas de substâncias controladas e plantas, e como é conhecido, essas substâncias podem ser enquadradas, né, na Lei 11.343 de 2006 sobre drogas, pois é citada, né, como a portaria de referência. Além disso, compete à Anvisa, por meio do decreto que regulamenta essa lei, algumas atividades relacionadas a essas substâncias, como, por exemplo, a publicação das listas e a edição de regulamentos técnicos, né, que façam o controle e o monitoramento e fiscalização desses produtos e substâncias. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês a última atualização da lista, a RDC 784, agora, de março de 2023, está disponível no site da Anvisa, em que houve a inclusão de diversas substâncias, que estão listadas, inclusive, no site. Para quem quiser e tiver interesse, né, pode acessar diretamente. Pode passar. Já pode passar. Bom, aqui é só um pouco do universo, né, de substâncias, são várias listas, confesso que é bastante diversificado, né, mas a gente tem aí uma complexidade grande nesse assunto, então por isso elas são divididas e classificadas de certa forma, né, o que inclusive reflete um pouco do controle estabelecido pelas convenções, né, que eu acabei de comentar. Então a gente tem listas de entorpecentes, listas de psicotrópicos, listas de outras substâncias controladas, como os anabolizantes também. A gente tem listas de precursores, de produtos químicos, e essas são as substâncias que a gente considera que estão sujeitas a controle especial. Além dessas, a gente tem as substâncias proibidas, né, a lista E, que na verdade são as plantas, e as listas F, que trazem aí as substâncias controladas que têm uso proscrito hoje no Brasil, só para trazer um universo aí de quantas substâncias a gente trabalha, né? Pode passar. Renata, a gente Oi. não está ouvindo você. Sim, é porque Voltou, caiu né? aqui a conexão. Mas já Eita. voltou. Eu vou desligar a câmera para poder também ficar mais fácil a conexão. Pode passar. Estão me ouvindo? Voltou. Tá. Bom, então entrando um pouco mais no tema, né, específico, nos opioides, a gente tem aí os opiáceos, né, que são aqueles que são originários da planta, da papoula, né, que também está sujeita a controle pela Portaria 344, que a lista e da papoula a gente tem, então, alguns opiáceos, né, como morfina, codeína, tebaína, papaverina, e a heroína, que é considerada para um processo químico para sua obtenção a partir desses opiáceos de origem natural. Pode passar. E quanto aos opioides sintéticos, pode passar também. A gente tem alguns exemplos, aqui eu trouxe só alguns, claro, né, como o tramadol, metadona e a fentanila, né, que é o objeto hoje aqui da nossa discussão. Pode passar também. Bom, o fentanil, ele é classificado na Portaria 344 na lista A1, que é a lista das substâncias entorpecentes, né, aqui do lado direito, vocês podem ver, ele está classificado junto com algumas outras substâncias, que está sujeito à notificação de receita A, né, que é um termo, né, uma notificação para que seja prescrito o seu uso. Vou passar, mais à frente eu falo rapidamente sobre isso também. E no contexto da Convenção de 1961 da ONU, o fentanil se encontra classificado na seção 1 aí da lista amarela da Convenção de 1961. Pode passar. Aqui um pouco do universo que a gente tem hoje de medicamentos disponíveis de fentanil. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? A gente tem fentanil em adesivo transdérmico, solução injetável e comprimido orodispersível. Pode passar.
Como foi falado aqui também, né, a heroína, o fentanil, ele é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, e por isso, né, esse cuidado que realmente é necessário para o seu manuseio e sua utilização. Pode passar. Bom, para trazer um pouco de como a Anvisa tem trabalhado, eu preciso falar, né, qual a premissa das convenções, né? As convenções, elas trazem que os países, eles precisam garantir a adequada disponibilidade de drogas, entorpecentes e substâncias psicotrópicas para finalidades médicas e científicas, ao mesmo tempo em que se previne o desvio para fins ilícitos, né? Então é sob essa perspectiva, né, que a gente precisa estabelecer os requisitos, os controles e as ações que são pautadas, né, nesse contexto. Pode passar. Bom, um cenário, né, que vem permanecendo, como já foi falado aqui também pelo colega, a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, né, da ONU, ela confirmou agora em 2023, com base nos dados de 2022, que as disparidades persistentes de consumo entre as regiões, no que se refere aos analgésicos, opioides, ela permanece, né, essas disparidades permanecem, isso está publicado, e essas disparidades, né, em relação, por exemplo, ao oeste da Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, versus as demais regiões do mundo. Os níveis de consumo, eles quase sempre não são suficientes para atender as necessidades médicas da população. Esse é um cenário que, como eu falei, já tem algum tempo e ele vem se mantendo, e a gente precisa também ter como base essa situação, né, da necessidade de garantir a disponibilidade para tratamento médico também. Pode passar. Então a gente recomenda que é preciso criar políticas nacionais para aumentar o uso médico, né, desses entorpecentes e identificar impeditivos que sejam políticos, administrativos ou regulatórios, né, ao acesso desses medicamentos, adotando então as medidas necessárias. Pode passar. Bom, então aqui, quanto ao controle propriamente dito, né, e regulação da Anvisa, a gente precisa então atuar frente aos nossos compromissos, né, das convenções internacionais, que são monitorados ali pela Junta Internacional de Fiscalização, pela GIF, junto ao nosso setor, né, ao mercado, aos pesquisadores, aos importadores, indústrias, distribuidoras, hospitais, farmácias e drogarias, tendo, obviamente, como base também a avaliação do risco sanitário. Pode passar. Os tipos de estabelecimentos hoje que trabalham com fentanil, né, de acordo com a situação atual, são importadores, que seja de insumos ou do produto acabado, do medicamento. A gente tem farmoquímica, que são produtores, né, da matéria-prima de fentanil, indústrias farmacêuticas de medicamentos, distribuidores, hospitais, farmácias e drogarias, tá? Então esse é o nosso universo hoje que pode trabalhar com fentanil. Pode passar. Quanto ao comércio nacional, eu trouxe aqui um resumo, né, de todas os requisitos de controle que estão estabelecidos para o controle de fentanil. Então, as operações somente são permitidas entre estabelecimentos devidamente autorizados, o que é feito hoje com autorização especial emitida pela Anvisa. Todas as movimentações precisam ser registradas, escrituradas em livros que sejam manuais ou informatizados de todos os estabelecimentos. Alguns estabelecimentos, como indústrias e farmácia de manipulação, também precisam fazer consolidados dessas movimentações, como que é feito por meio do balanço. Isso ajuda muito no âmbito de uma investigação, de uma fiscalização, então a gente utiliza muito as informações desse tipo de documento, e as relações mensais de venda, que são também declaradas por indústrias e distribuidoras, em relação ao uso desses medicamentos e substâncias como o fentanil. Pode passar. O fentanil está sujeito ao controle mais restritivo, vamos dizer assim, da dispensação, né, ali para a pessoa, né, para o paciente. Ele é sujeito à notificação de receita A amarela, em que o prescritor ele precisa se cadastrar na vigilância sanitária local para ter aquela notificação. Ele é feito pela vigilância sanitária, então ele é entregue ao profissional, né, prescritor. É válido por 30 dias. E uma particularidade é que pacientes internados não precisam, obviamente, passar por todo esse processo, né, o prescritor já dentro no âmbito do hospital, ele é feito num papel privativo ali da unidade, dentro da prescrição diária, né, do paciente internado. Pode passar.
A guarda precisa ser feita em local exclusivo, chaveado ou sob outro dispositivo que ofereça segurança, e o acesso precisa ser restrito e monitorado, né. Então eles precisam registrar, inclusive, entradas e saídas, isso dependendo do nível e do tipo de produto que se encontra naquele ambiente. Então a gente tem uma novidade, que é a RDC 757 de 2022, que estabeleceu níveis de segurança para a guarda desses produtos. Então, por exemplo, o fentanil, ele vai estar numa classe em que exigirá um nível mais restrito, em que o estabelecimento ele precisa ter mais protocolos, procedimentos e equipamentos necessários para monitorar essas entradas e saídas e, claro, a retirada ali do estoque. Pode passar. No âmbito do comércio internacional, a gente tem, também requisitos importantes para monitorar isso, né, a importação do fentanil. Ele é sujeito à cota de importação, então a empresa, antes de realizar a importação, ela precisa solicitar um quantitativo para a Anvisa, para que ela possa iniciar esse processo. Depois disso, ela precisa de uma autorização de importação para cada embarque que ela fizer. Ele também é sujeito à autorização de exportação, se for o caso. É preciso também, depois dessa autorização de importação, uma autorização prévia do embarque, né, então além do documento autorização de importação, a Anvisa precisa entrar no sistema do licenciamento de importação e autorizar o embarque antes dele seguir. E claro, depois que ele chega no território brasileiro, é sujeito a um procedimento de fiscalização para sua liberação, né, nos aeroportos e portos. Pode passar. Bom, esse é o cenário, né, da cadeia lista, né, os controles, os requisitos, mas obviamente que a gente está sempre alerta e atentos ao que acontece no âmbito do uso irregular, né, do uso abusivo, né, da cadeia ilícita, né. Então, realmente é de grande sensibilidade tudo o que acontece, né, nos Estados Unidos em relação às mortes por overdose, especialmente dos opioides, como foi falado aqui também, né, são mais de 100.000 mortes em um período de 12 meses, sendo que 67% dessas 107.000 mortes envolveram opioides sintéticos do tipo fentanil. E aqui só uma comparação, né, essa é uma moeda em que a quantidade, a dose de fentanil que é considerado potencialmente letal é muito pequena, né, comparado ali ao tamanho de uma moeda, que é de 2 miligramas. Pode passar. A questão também no Brasil, né, da apreensão recente, embora já tenha sido apreendido desde 2009, mas é algo que fica sempre, no monitoramento e no radar também das nossas ações. Pode passar. Outra questão, como também foi comentado aqui, será que o fentanil é o único opioide potente? Né, pode passar. Não, não é, né, então a Anvisa, volta só um. A Anvisa tem atuado já há muito tempo em relação a outros opioides, né, por exemplo, o carfentanil, em que a dose letal é de 20 micrograma, ele é 10.000 vezes mais potente que morfina, e aqui eu trouxe a foto de um animal, né, de porte gigante, em que o carfentanil é bastante efetivo para a sedação desses animais, de uma forma muito triste, quando você não tem o carfentanil ou alguma coisa parecida, né, os animais às vezes eram imobilizados por cordas e outras formas muito ruins, né, de imobilização. Então, em 2017, a gente fez uma ressalva, né, na portaria 344 para permitir o uso veterinário, né, do carfentanil no Brasil, porque até então ele era de uso proscrito. Pode passar. Aqui são exemplos de outros opioides, né, aqui alguns que foram incluídos na Convenção de Entorpecente em 2019, então para vocês verem como é vasto, né, o universo de opioides sintéticos. Pode passar. 2020, né, mais 2 foram incluídos na convenção, pode passar. Também são só exemplos. 2021 também, mais 1, 2022 mais 2, e outros 3 aqui, na verdade, que eram precursores de opioides, pode passar. E agora, em 2023, mais 4, né, foram incluídas na Convenção de 1961, para mostrar um pouco de como o mundo, né, tem se também atuado nesse contexto. Pode passar. Por isso a Anvisa, né, basicamente não existem só apenas as restrições, as regulamentações, é preciso também pensar em estratégias, né, ações de efetivo monitoramento e o trabalho, né, que é feito pela Anvisa. Por isso foi que, como vocês conhecem, a maioria, né, é amplamente também conhecida, a criação de um grupo de trabalho que surgiu para tratar o desafio das novas substâncias psicoativas. Pode passar?
Esse grupo de trabalho, ele opera no âmbito da Anvisa e possui a participação, né, dos órgãos aqui representados também, e bastante, mudou muito o trabalho, aprimorou, fortaleceu, porque ele trouxe, né, uma forma muito mais ampla de atuação, em que você tem a perspectiva da política de drogas, da área forense, da área de repressão, além da regulação sanitária, que era basicamente a visão da Anvisa. Pode passar. Aqui era só alguns exemplos de respostas, mas eu acredito que eu não vou ter muito tempo, desse grupo, né, mas ele trouxe bastante, inovações, pode passar, como, por exemplo, classificação genérica de drogas, aqui tem alguns exemplos em que a gente não lista mais nominalmente, mas de uma forma genérica e que é bastante efetivo quando a gente trata de novas substâncias psicoativas. Pode passar. E além também da participação em fóruns e contextos e diálogos que foi muito mais ampliado a partir desse desafio das novas substâncias psicoativas, né, dentre eles aqui o próprio trabalho, junto ao subgrupo de alerta rápido sobre drogas, e claro, né, além no âmbito nacional, todos os outros fóruns no âmbito internacional, que enriqueceu muito o debate e as ações aqui de vigilância sanitária. Pode passar, acho que a gente já estou terminando. As considerações finais, né, é importante ressaltar, né, a ONU mesmo já tem isso, é uma expressão, né, muito conhecida, o problema mundial de drogas, ele continua sendo uma responsabilidade comum e compartilhada, e ele exige uma abordagem integrada, multidisciplinar, balanceada, abrangente e baseada em evidências científicas. E esse sistema complexo, né, abrangente, ele de fato envolve a participação de diversos órgãos, né, sendo que a Anvisa, ele é um dos atores integrantes dessa engrenagem, com essa responsabilidade principal por ações regulamentares de controle da oferta de droga. Mas a coordenação de esforços e a troca de informações é bastante essencial, né, para o nosso trabalho, inclusive, a gente precisa de fato de todo esse movimento. Pode passar. E aqui, por último, eu trouxe um slide em que eu tinha meio que uma lista, assim, de há muito tempo, desde que a gente trata de novas substâncias psicoativas, de ações e atividades que eu entendia e, enfim, abordagens que entendíamos necessário, né, desde aquele começo. E hoje eu fico muito feliz de ver que a maioria delas a gente está tratando, a gente está atuando, né, a gente tem tratado de uma forma muito mais, quando eu falo a gente, todos os órgãos envolvidos, né, estreitamento das relações entre as áreas, integração, multidisciplinaridade, diferentes pontos de vista, isso tudo eu vejo acontecendo hoje de uma forma muito clara, e eu acredito que o subsistema de alerta rápido sobre drogas, ele está sendo um instrumento fundamental para a gente atingir aí todos esses objetivos. Bom, gente, era isso. Muito obrigada. Bom, Renata, agradeço mais uma exposição que sempre da parte de vocês da Anvisa é brilhante. E, a contínuo, passo a palavra agora para o delegado de Polícia Federal do setor de repressão aos desvios de produtos químicos, o Dr. Décio Pereira de Moura, que irá nos dar um panorama sobre os dados de apreensões de fentanil no Brasil. Dr. Décio, peço a gentileza, se possível, de atender ao tempo de 15 minutos, tá? Assim, para a gente conseguir ter a sessão de perguntas ao final. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar todos os componentes da mesa. A senhora secretária Marta Machado, aqui em nome do Senado. O colega Gabriel, coordenador aqui da CDE. A colega Renata da Anvisa e todos os demais participantes aí do evento. E pela Polícia Federal, né, nossa função aqui é primordial, é a função aqui de investigação. Na parte administrativa, a gente faz controle de produtos químicos, né, aqueles que são utilizados aí como precursores, aí no caso para preparação de cocaína, né, e drogas sintéticas, né. Então a gente trabalha efetivamente aí no tráfico de entorpecentes. A gente tem os países os vizinhos aí que são os principais produtores, né, Peru, Colômbia, Bolívia. No caso, o Brasil aí na verdade é mais um ponto de logística aí para exportação, né, de drogas, em especial aí para a Europa. E no Brasil, no mercado interno, fica apenas uma parte, né.
Então, pela legislação aqui, o controle de produtos químicos que pela Polícia Federal é com base na Lei 10.357, que estabelece todos os produtos que são controlados aqui pela Polícia Federal, né? O decreto 4.262, que é a norma que regulamenta a lei, que compete, no caso, é justamente aqui o nosso setor de repressão e desvio de produtos químicos, e regulamenta aí todos os produtos que são fiscalizados pela Polícia Federal, inclusive a autorização de abertura de estabelecimentos que podem fazer a comercialização. A Portaria 204 de 2022, né, que antigamente era a Portaria 240 de 2019, então no caso foi alterada aí pela Portaria 204 de 2022 e a 233 de 2022. Então, na nossa fiscalização, a Polícia Federal, como trabalha nessa parte de tráfico de drogas, então, a maior parte da nossa fiscalização, a gente fica mais em cima dos fármacos, que é a cafeína, né? Corresponde aí a grande, quase 80% aí das apreensões, que é o que é misturada à cocaína, né? No caso, então tem a cafeína, a lidocaína, a tetracaína, a benzocaína. E outro ativo aí que é também utilizado na fabricação aí para fazer o batismo da cocaína é a fenacetina. Então, em número de operações que a Polícia Federal faz aí, eu estou colocando aqui, a gente voltou na tabela de 2013 e 2023. Mais do ano de 2022, tivemos aí mais de 300 operações só de repressão ao tráfico de drogas, né, e facções. E nesse ano aí de 2023, até então, a semana passada, aí, pelo menos, foram pelo menos 70 operações. Então, o número assim é bastante expressivo no combate que a Polícia Federal tem só nessa área aí de tráfico de entorpecente, na repressão ao tráfico de entorpecente. Aí, no caso, o fentanil, né, que já foi dito aqui, né, duas vezes, né, que é o opioide sintético, originalmente utilizado como analgésico e anestésico, né, 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a heroína, né. No caso do Brasil, a solução ela é aquosa, né, que é justamente a que é fabricada aí pela empresa Cristália, que então ela é utilizada mais aí em procedimentos cirúrgicos, né, então é mais ali em redes hospitalares, né. Então, se não me engano, não sei o dado correto, acho que a Anvisa vai saber que ela faz essa fiscalização. Não sei se a Cristal é a única empresa, mas pelo menos ela detém o monopólio aí da produção desse produto. E no Brasil a gente verifica que quando está acontecendo essas apreensões de fentanila, ela é mais em razão do desvio dessa fabricação anterior, né? Ou desvio aí de rede hospitalar, ou então às vezes o desvio de produto que foi utilizado para o descarte, né? Como ela tem prazo de validade, eu acredito que também o descarte ele é controlado. Então, às vezes ocorre o desvio também desse produto que na verdade ele vai ser utilizado para fazer o batismo aí de outras drogas. Então, em termos de apreensões, a Polícia Federal não tem tanta apreensão assim do citrato de fentanila. Eu fiz aqui fizemos um levantamento aqui de 2015 a 2022, então foram um pouco mais de 30 apreensões, mas todas as apreensões que foram realizadas ou estavam em conjunto com outros produtos que são feitos para fabricar a cocaína, né, que no caso a cafeína ou a lidocaína, ou então outros produtos que como são as drogas sintéticas, né, que no caso elas são utilizadas naqueles selos de LCD, né. Então, de 313 operações, você vai ter de 303 operações que tivemos aí no ano de 2022, se for botar de 2015 a 2022, tivemos só 30 apreensões. Então, é muito pouco que acontece aí como no caso nos Estados Unidos, né, em comparação. E também o uso é bastante diferente. Então, de operações relevantes que tivemos aí
que houve o caso de apreensão aí de fentanila, mas o objetivo da operação era o tráfico de drogas, no caso, era o comércio ilegal aí de cocaína, né? Então houve aí, essa operação é batizada em 2015. Houve aí, foi feito em razão aí desse desvio aí de 33 mil quilos aí de cafeína, né? 792 de lidocaína, tá errado ali, mas... E 812 de acetato de etila. Então, no caso, aí é produtos mesmo específicos para fazer o batismo de cocaína. Aí e nessa operação em si, que foi em 2015, que não se tinha tanta relevância, foi encontrado aí 990 ampolas de fentanilo. Né? Outra operação foi a Operação Ampulha, que foi feita em 2019. Também a operação aí de repressão ao tráfico de drogas, né? No caso, a cocaína, onde também foi feita uma apreensão aí de ampolas de fentanil. Se não me engano, foram 200 ampolas. E também, nesse caso, foi feita a investigação e houve o desvio aí do anestésico de uma rede hospitalar em São Paulo. Então, só para se ter uma noção, toda a experiência que a gente teve no caso das apreensões de fentanila, foram a gente tem como a maior hipótese seria, então, o uso dela no batismo de cocaína, né? A gente, em investigação, foi feito investigação preliminar, foi feito uma tese de que seria uma ampola, seria usado uma ampola aí de mais ou menos 10 ml, né, se não me engano, para cada quilo de cocaína, com o único efeito aí de fazer, potencializar o efeito anestésico da droga, né? Então, no batismo aí se usa muito a cafeína, né? A tetracaína, a lidocaína e a bezocaína. Aí, no caso, eu botei em vermelho ali, não é uma tendência, mas são casos apenas pontuais. Às vezes, o uso, então, do citrato de fentanila, né? Então, dali da pasta base é de cocaína para você transformá-la em cloridato. Então, você vai usar basicamente aí a lidocaína e a cafeína. Então, só para ter uma noção aí na pressão de cocaína que a Polícia Federal fez aí nos anos de 2013 a 2023, então houve aí uma apreensão exponencial em 2019, 104 toneladas, em 2022 é de 96, né? E até esse ano aí, nesse início de ano, tivemos aí 15 toneladas. E na parte aí dessas drogas sintéticas, né, que para a gente também não é muito... A Polícia Federal também não faz uma tanta... como se faz as polícias civis, né? Acredito que elas fazem até apreensões maiores, mas os nossos aí, em termos de comprimidos, tivemos uma apreensão exponencial aí em 2014 e a outra em 2022. São quase 880 mil comprimidos aí de letras. E aí na parte também de droga sintética são selos, né? Que às vezes pode ocorrer também casos pontuais, não é uma tendência, às vezes pode ter o produto fentanil. No caso, essas drogas sintéticas, né? São vários produtos. Uma delas pode ser que tenha fentanil. Então, também não é uma tendência, mas são casos isolados. Então, o nosso exponencial aí da polícia de apreensão na Polícia Federal foi em 2011, em 2018 e 2013, né? Então, passar dos últimos anos não foram apreensões tão numerosas quanto nos anos anteriores. A respeito do fentanil, que eu posso dizer que aqui pelo histórico, na Polícia Federal, o produto está sendo mais utilizado para batismo, mas são casos isolados, não é uma tendência, não é muito usual, e, em tese, nessa proporção que é feita aí de uma ampola para cada quilo, né, não seria uma coisa assim tão grave, vamos supor, né, mas é evidente que a gente fica em alerta, porque como é um produto novo, está sendo monitorado aí no mundo todo,
Então, aqui no Brasil é uma preocupação da gente começar a verificar essa tendência, né, se é ou não. No caso de drogas, eu posso afirmar, nas apreensões feitas aí pela Polícia Federal, não é uma tendência de uso do produto. São apenas casos isolados, que são realizados apenas para fazer ali o batismo da cocaína. Outras drogas, né? Também encontradas, às vezes, em LCD, em drogas sintéticas como LCD. Seria isso. Muito obrigado, Dr. Décio. Vou passar a palavra para o professor José Luiz da Costa, que é professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, CIATOX, de Campinas, para falar dos casos de intoxicação por fentanil. Professor José Luiz, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Perfeito. Então, na figura da professora doutora Marta Machado, secretária nacional de Política sobre Drogas, eu quero cumprimentar todos os participantes dessa sessão e agradecer a Senage pelo convite por estar aqui falando um pouco hoje sobre essas intoxicações por fentanil. Eu não estou enxergando a minha apresentação. Perfeito. Então, eu sou coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Esse é um serviço de saúde vinculado à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Próximo, por favor. Eu não vou me alongar nesse slide, era só uma contextualização de que o fentanil, assim como outros opioides, ele tem uma função importante na terapêutica. Então, nós não estamos falando aqui de uma substância que ela não tem outro uso a não ser o uso abusivo. Ela tem, sim, um papel importante na terapêutica e tanto o fentanil quanto outros opioides são medicamentos necessários para manejo da dor ou, inclusive, para tratamentos no ambiente hospitalar, né, como procedimento de intubação, sedação de centro cirúrgico, sedação em UTI. Próximo, por favor. Uma coisa importante a destacar nesse quarto alerta do SAR é que, quando falamos dos opioides, é um grupo de substâncias de abuso que tem pouco uso no Brasil. Então, é importante que tanto os profissionais da segurança pública quanto os profissionais da saúde pública do Brasil passem a reconhecer os casos de intoxicação por opioides, que são sintomas completamente diferentes do que a gente estava acostumado a ver com as drogas simpatomiméticas, como a cocaína e o êxtase, né? Então, os opioides, eles dão alguns efeitos muito diferentes do que a gente estava acostumado a ver com a cocaína ou com as outras drogas, né? Então, tem a famosa tríade opioide, que a gente fala da pupila pontiforme, né? A pupila só com pontinho preto, a depressão respiratória e a diminuição da consciência. Então, pacientes que são atendidos no serviço de emergência com essa tríade, o profissional de saúde tem que estar atento de que ali a gente pode estar tendo uma intoxicação por um opioide, incluindo o fentanil, mas não necessariamente apenas ele. Outras manifestações que um paciente intoxicado por fentanil vai ter, a hipotensão, a hipotermia, hiporreflexia, então o paciente fica completamente sem reflexo e completamente, às vezes, sem conseguir responder a sinais da equipe de saúde. Próximo, por favor. Bom, o Gabriel também adiantou, a dose letal estimada do fentanil é em torno de 2 miligramas e concentrações plasmáticas de em torno de 1 a 2 nanogramas por ml são o que a gente encontra em casos de analgesia, em casos de anestesia no ambiente hospitalar. Concentrações plasmáticas vão variar em torno de 1 a 10 nanogramas por ml. Porém, para que você tenha uma ideia, concentrações maiores do que 7 nanogramas por ml já podem levar um indivíduo à morte se houver uso concomitante com outras substâncias psicoativas, principalmente outros depressores do sistema nervoso central. Então, é difícil diagnosticar as intoxicações por fentanil, porque, como eu disse, ele é muito utilizado em situações de emergência. Então, como que a gente, às vezes, consegue diferenciar
o que é um caso de intoxicação por um caso de uso médico. Se a gente estiver falando de uso médico, as concentrações sempre vão estar ali menores do que 10 nanogramas por ml. Agora, num uso abusivo, ou mesmo na morte por fentanil, as concentrações vão estar bem maiores do que 10 nanogramas por ml. Apenas para comparação, para você entender como isso é um desafio analítico para o laboratório de toxicologia, nas intoxicações fatais por cocaína, a gente espera encontrar no sangue da pessoa 1000 nanogramas por ml. Então, nós estamos falando de uma concentração no sangue 100 vezes menor do que a gente costuma encontrar com as intoxicações por cocaína. Próximo, por favor. Também dito, é uma situação onde, nesse caso, temos antídoto. Nós não temos antídotos para as drogas simpatomiméticas, não temos antídotos para cocaína, para êxtase, mas temos antídotos para opioides. É um fármaco relativamente seguro, porém é preciso uma atenção especial, principalmente se a pessoa que vai receber esse fármaco é um usuário crônico de opioides, é um dependente por opioides, pois na hora que você administra o antídoto, você pode colocar esse indivíduo numa crise de abstinência grave. E a crise de abstinência por opioides, ela é descrita como uma das mais severas que a gente tem entre as drogas de abuso. E a crise de abstinência em si pode levar o paciente a óbito também. Então, sim, a naloxona é importante, mas ela precisa ser utilizada com um acompanhamento médico e com parcimônia. Próximo, por favor. Bom, agora entrando efetivamente nos casos de intoxicação que o Ciatox de Campinas atendeu nesses últimos anos. É interessante que nós temos 2 períodos bem distintos aqui. Temos 3 casos que aconteceram em 2016 e 3 casos que aconteceram no primeiro trimestre de 2023. Nesse primeiro caso, o paciente do sexo masculino, 31 anos de idade, chegou aqui na unidade de emergência referenciada da Unicamp, inconsciente e com depressão respiratória severa e miose. Então, aqui a gente já tem a tríade opioide. Nas narinas desse paciente, havia um pó de coloração esverdeada, que é esse pó que você consegue ver nessa foto no canto inferior direito. Durante o procedimento de intubação, o paciente recebeu midazolam e fentanil pela equipe de emergência e o quadro piorou quando esses fármacos foram administrados. Próximo, por favor. No exame toxicológico realizado, na urina desse paciente foi detectado o metabólito do THC, então indicando aí um uso concomitante de maconha. Não foi detectadas drogas simpatomiméticas, nenhuma outra NSP e também LSD. E no sangue desse indivíduo foi detectado fentanil, o metabólito do fentanil, que é o norfentanil, e álcool com uma concentração relativamente alta de álcool no sangue, de 1,3 grama de álcool por litro de sangue. Então, uma embriaguez relativamente alta aí, mais o depressor do sistema nervoso, que é o fentanil. Próximo, por favor. No segundo caso que nós atendemos em 2016, foi um atendimento telefônico que o Ciatox de Campinas realizou no primeiro momento. A equipe de Americana, aqui no interior de São Paulo, solicitou para a gente antídoto para LSD, êxtase. Só que não existe antídoto para essas substâncias, né? E quando a gente foi conversar mais com a equipe de saúde, eles passaram que era um jovem de 23 anos, também inconsciente, na escala de Glasgow ele estava com uma escala de 5, quanto menor o valor, números abaixo de 8 na escala de Glasgow, já são casos graves de depressão do sistema nervoso central, estão com uma depressão respiratória severa também. O paciente teve parada cardiorrespiratória, mas que foi revertida durante o atendimento médico. Próximo, por favor. Nesse caso, foi detectado o MDMA, né, o princípio ativo do êxtase, na urina desse paciente, e no sangue, novamente, detectamos fentanil, o metabólito norfentanil e o etanol. Repara que, nesse caso, a concentração de fentanil já está maior do que 10 nanogramas por ml, e, de novo, a gente está falando de um caso grave de intoxicação. Próximo, por favor. O terceiro caso, que foi atendido em 2016, foi um indivíduo adulto, 25 anos, que estava numa festa universitária e foi relatado que ele estava utilizando doce, que é o nome de rua para
selos, né, tipo LSD, como esse que tem exemplificado na foto, e corote, que é o nome de uma bebida popular com alta concentração de etanol. Então, de novo, uma escala de Glasgow 7, bem severa, miose, e ele estava completamente inconsciente também. Próximo, por favor. Novamente, o fentanil foi detectado no sangue desse indivíduo, também detectamos a concentração de etanol no sangue dele. Na urina também foi detectado o metabólito do THC, metoclopramida, um plasmil que deve ter sido utilizado para manejo do paciente, e também fentanil e norfentanil. Próximo, por favor. Isso foram 3 casos que aconteceram num curto espaço de tempo. A gente está falando aí coisa de algumas semanas. Por isso, o Ciatox fez um alerta para os profissionais de saúde aqui da região, para que ficassem atentos à tríade opioide. Próximo, por favor. Isso repercutiu, inclusive, no alerta global da UNODC. Próximo, por favor. E quando a gente vira agora para 2023... Próximo, por favor. Em 2023, o cenário das intoxicações por fentanil acaba mudando um pouco. Então, agora, nesse primeiro caso, nós temos um indivíduo do sexo masculino de 17 anos que chega consciente no atendimento de emergência, relatando o uso de K2, que talvez seja o nome popular dos canabinoides sintéticos. Que ele estava usando isso com amigos perto de casa. De novo, reforço, ele estava consciente quando foi atendido. Tá? Apresentava tremores, agitação, febre, formigamento de mãos. Repara que esses sintomas agora não são tão condizentes quanto o do fentanil, com o que a gente esperava para o fentanil, e que a gente viu nos outros 3 casos. Próximo, por favor. O exame toxicológico detectou a presença do fentanil, mas também detectou o metabólito do THC e um canabinoide sintético, o MDMB4-empinaca, além da cocaína e seus metabólitos e a nicotina. Então, havia fentanil nessa amostra e ele não recebeu fentanil durante o procedimento médico. Então, esse fentanil não veio de outro lugar, senão pelo uso como droga de abuso. Próximo, por favor. Nesse outro caso, já é um pouco diferente, uma paciente do sexo feminino, suspeita de Boa Noite Cinderela, então suspeita que ela foi sedada para que fosse cometido algum crime sexual. Então, ela relatou o uso apenas de etanol numa festa que aconteceu 2 dias antes. Próximo, por favor. Nesse caso, ela ficou inconsciente no dia do fato, né, no episódio da festa, e nós detectamos fentanil e etanol nos fluidos biológicos dessa vítima. Então, provavelmente o fentanil aqui foi utilizado para sedar essa pessoa. Nenhuma outra droga de abuso foi encontrada com essa vítima. Próximo, por favor. O nosso terceiro e último caso de 2023, até agora, pelo menos, é outro paciente do sexo masculino e novamente alegando o uso de K2. Não relata o uso de fentanil, relata o uso de K2. Ele chega ao serviço de saúde 19 horas após o uso da droga, com mialgia generalizada. Ele relata o uso de canabinoides sintéticos por pelo menos 2 anos. Próximo, por favor. Novamente, o fentanil ele é detectado, mas os sintomas que o paciente apresenta não eram tão condizentes com a intoxicação por fentanil. Eram mais coerentes com a intoxicação por canabinoides sintéticos, onde foi identificado pelo menos 3 canabinoides sintéticos na amostra desse paciente, além do metabólito do THC. Próximo, por favor. Então, só concluindo a minha fala, as intoxicações por fentanil no Brasil, elas ocorrem, já não é de hoje que essas intoxicações ocorrem, mas elas são num número muito menor do que comparado com outras drogas de abuso. Existe um antídoto eficaz para tratamento da intoxicação por opioides, porém, é preciso treinamento das equipes de saúde para reconhecer uma intoxicação por opioides e, inclusive, às vezes, não usar o fentanil para fazer a intubação do paciente quando presta o primeiro atendimento. Então, capacitar a equipe de saúde é importante. Os relatos que a gente está ouvindo
remetem também à ideia de que essas drogas, esse fentanil, está sendo usado como uma mistura de drogas, incluindo uma mistura com cocaína e canabinoides sintéticos, como o delegado acabou de comentar com a gente. Essa também é a impressão que temos, pelo que, o que a gente viu nas amostras até aqui. E o poliuso de drogas é sempre algo muito preocupante e que agrava sempre a chance de ter uma intoxicação. Por último, só agradecer sempre, o próximo slide, por último. Agradecer a equipe do Ciatox, porque aqui eu só conto os casos, é essa equipe aí que faz os atendimentos na linha de frente todo dia. Obrigado. Professor, muito obrigado. Sempre muito esclarecedora as suas palestras. Vou passar agora para as perguntas, né? E inicialmente aqui eu vou registrar, né, que eu recebi a gente recebeu, né, a equipe recebeu aqui duas mensagens que estão em forma de afirmações, assim, especificamente uma vinculada à Polícia de Alagoas, e outra à Polícia do Paraná, que trata de apreensões de substâncias que estão, digamos, que são, digamos, aparentemente fentanil, e foram enviados para a perícia. Acho importante destacar, dentro desse contexto, que o informe enviado, que o informe que está sendo disponibilizado agora, tem um e-mail da Senad, justamente para receber notícias por parte das polícias estaduais e de qualquer outro órgão de perícia ou de toxicologia, e tem alguma notícia de alguma apreensão ou de alguma ocorrência envolvendo fentanil, para que a gente consiga, nesse sentido, monitorar, que é uma função justamente do sistema de alerta rápido, para tentar, digamos, acompanhar o que vai acontecendo no país. Conforme todas as falas aqui feitas, nós não temos uma situação em termos nacionais que origine preocupações além daquelas que são, por exemplo, inseridas dentro do próprio informe, né? Necessidade de monitoramento, necessidade de alguns cuidados de monitoramento, né? Digamos assim, dessas situações de identificação, a necessidade de utilização de equipamento de segurança, a necessidade de utilização de disponibilidade, né? De antídotos, né? Naloxona, né? Para, digamos, casos de intoxicação, bem como outras situações ali descritas. Digamos, dentro desse sentido, eu oriento aí, digamos assim, as pessoas que mandaram as duas mensagens, digamos assim, a manter, digamos, tendo os resultados, informar, ou tendo alguma dificuldade, digamos assim, muitas vezes os órgãos de perícia, às vezes estaduais, têm alguma dificuldade, eventualmente a Senad pode, em articulação ou por meio do projeto Minerva, prestar apoio a digamos, a essas perícias estaduais que tenham eventualmente alguma dificuldade, no sentido de articular, digamos assim, a possibilidade de apoio para a realização das perícias. Temos uma pergunta aqui, aí de forma mais específica, que eu vou remeter especificamente ao Dr. Décio, né? Tem sido identificada alguma organização criminosa associada às apreensões de fentanil recentemente feita pelas forças de segurança? Não tem nenhuma organização vinculada a esse tipo de produto, né? Caso as organizações são apenas aí relacionadas aí no tráfico de cocaína, né? Então, o produto quando encontrado são em laboratórios aí clandestinos, né? Que são mais aí dos compradores para fazer a revenda. Mas não tem esse produto não está relacionado a nenhuma organização criminosa. Perfeito. E uma segunda pergunta, eu vou dividir com todos os membros da mesa para fazer eventualmente um breve comentário, porque cada um tem alguma especialidade que termina se vinculando à questão. Considerando o problema que a Argentina passou com o carfentanil na cocaína, qual o risco do uso de fentanil como adulterante no Brasil? E claro que é uma avaliação um pouco subjetiva, a gente precisa de monitoramento, etc., mas eu vou, digamos, pelo menos impressões de risco, seria muito interessante ouvir, né? Aí, doutor Décio, se quiser começar, aí depois eu passo para os demais. Essa parte já é mais técnica, eu já não tenho efeito.
Não, mas o risco do uso do fentanil como adulterante, né? Digamos assim, a possibilidade dele vir a ser empregado como adulterante. Eu acredito que é como eu falo, eu acho que seria mais casos isolados. Eu acho que o produto ele é muito difícil acesso, né? Então não tem. Eu não vejo uma tendência aqui no Brasil de ter esse uso do produto para fazer o batismo, porque na verdade os quadrilhos eles buscam até produtos mais baratos, né? Por isso que eu digo, eu não vejo assim tanto esse risco, não. Pelo menos por agora. Perfeito. Gabriel, gostaria de fazer alguns comentários? Sim, o risco de adulteração parece ainda bastante incipiente, então parece mesmo algo experimental por parte de traficantes, de organizações criminosas, no sentido de verificar o efeito disso na comercialização. Mas relembra muito mercados ainda incipientes que já ocorreram em outros lugares do mundo, como por exemplo a Europa, que começa mesmo devagar e não tem nenhum indício de que isso ainda está se proliferando aqui. Só para Renata, se gostaria de fazer algum comentário da perspectiva da Anvisa, né? Principalmente da segurança dos procedimentos que a Anvisa tem, né? Para evitar desvios de carga. Então, realmente a avaliação desse tipo de risco especificamente, né, de adulterar a cocaína não seria uma temática que caberia avaliação diretamente da Anvisa, né, nós reagiríamos a qualquer alerta ou informação que fosse proveniente aí do sistema de segurança público. Mas assim, uma opinião pessoal mesmo, minha, talvez, que a questão, que a gente vê até hoje, né, claro que isso pode mudar, é tudo muito dinâmico, mas a cultura brasileira não parece mesmo estar muito relacionada, né, ao uso ou à procura específica por esse tipo de substância, acredito até que no âmbito mesmo de adulteração. Mas a gente está sempre alerta, claro que, qualquer necessidade de investigação, apoio nesse tipo de atividade, que inclusive a gente já faz isso, né, na rotina, sobretudo com a Polícia Federal, a gente sim presta as informações, se for necessário alterar regulamentos, isso tudo caberia sim uma avaliação para melhoria, com certeza. Professor José Luiz, agradeço, Renato. Professor José Luiz, gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão? Essa questão da adulteração, chega a ser interessante porque são substâncias com efeito biológico diferentes, né? Quando a gente está falando de cocaína e do fentanil, o efeito que um usuário de cocaína busca não é comparável com o efeito que o fentanil provoca, né? Então, eu realmente não consigo entender muito bem a razão dessa mistura. A não ser que seja talvez potencializar ou aumentar a dependência pela droga. Mas não consigo entender também essa adulteração por fentanil. Perfeito, bom, particularmente eu compartilho um pouco das opiniões dos demais, né? Evidentemente, a função do sistema de alerta rápido é justamente continuar monitorando para observar essas novas tendências em si. Eu vou passar a palavra, não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou ver a palavra, então. Tem 3 novas perguntas. Eu vou passar só aqui para o Carlos, que está aqui presencialmente no evento, ele tem uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, boa tarde, obrigado. Em que medida esses recentes casos envolvendo fentanil relacionam-se com outras dinâmicas recentes dos mercados de drogas? E aí eu falo especificamente daquele material produzido pelo próprio centro, relacionado aí às mudanças trazidas pelo período da pandemia, e também a um estudo mais recente relacionado aos preços de drogas. Obrigado. Obrigado, colega Carlos. A gente tem pesquisas mostrando que o período da pandemia ocasionou um aumento no consumo de drogas, principalmente as naturais. Então, por exemplo, o último relatório da ONU mostra quantidades recordes de produção de cocaína nos últimos anos. Nosso estudo também mostrou ali os recordes de apreensão de cannabis no Brasil após o período da pandemia. Então, essa dinâmica ainda demanda um pouco mais de estudos epidemiológicos. Aqui no país
para fazer uma correlação entre consumo e a oferta, mas tudo indica que o desejo por drogas tem aumentado e a pandemia pode ter sido um catalisador nesse processo. Então, as novas drogas, elas têm surgido paulatinamente na região da América do Sul e no Brasil, e dentre elas, né, o fentanil pode estar surgindo algum interesse no mercado, mas como todos disseram aqui, é ainda um uso incipiente, é diferente, por exemplo, de uma dinâmica já instalada na América do Norte, onde você vê claramente grandes quantidades de apreensão, e com já mudança de rota, que é uma característica típica do mercado maduro já. Então, assim, eles entravam muito fentanil pela fronteira norte com a Califórnia, agora já estão entrando mais pela fronteira do Arizona. Então, assim, essas dinâmicas já indicam que o mercado está muito maduro e existe já um consumo estabelecido, uma demanda estabelecida crescente. O que não é o caso ainda do fentanil no caso, mas das novas drogas ainda demanda mais estudos, e esse é o propósito do SAR, né? Investigar, monitorar, para que isso não seja pego de surpresa pelas autoridades públicas. Bom, dado a passagem do tempo, né, a gente quis garantir uma sessão de perguntas, apareceram outras perguntas, mas nós estamos justamente com a dificuldade do tempo, então a Senad ela assume o compromisso aí de mandar uma mensagem depois, se as pessoas puderem se identificar, colocar o e-mail. Tem algumas questões dúvidas sobre, por exemplo, projetos da Senad, que é Minerva, ou sobre questões mais específicas de química, que eu entendo que a gente pode responder aí diretamente, digamos, de maneira que eu encerro a mesa aqui, transfiro a palavra para a mediadora. Não sei se gostaria de encerrar, secretário. Ok, tá, vou passar a palavra para o secretário, então. Só uma palavra de agradecimento a todos os presentes e a todos que colaboram com o sistema de alerta rápido. Acho que é muito importante, são sempre notícias preocupantes, né? E acho muito importante que a população saiba que temos um sistema que monitora, que acompanha, que produz alertas, tanto para as autoridades como para o sistema de saúde. Acho que isso reforça nosso compromisso com a saúde pública, né, com a saúde das pessoas. Então, enfim, acho que no meio, muitas vezes, em que há notícias que geram pânico na população, acho que um evento como esse ajuda a esclarecer e a mostrar que as autoridades estão acompanhando, cientistas estão cada vez mais investigando, e a gente vai acompanhando e respondendo às necessidades. E aí também deixo aqui o compromisso da Senad, não só de investir nesse sistema de alerta e nessa gestão compartilhada do sistema de alerta, como também de capacitar as perícias para que elas produzam produzam análises mais certeiras e ampliar o nosso diálogo com os cientistas, porque nós acreditamos profundamente que uma política de drogas deve ser baseada nas evidências. Então, obrigada a todos e todas. Passo para a Carol. Obrigada, secretária Marta. A gente encerra, então, o evento. Eu só queria também informar que, no momento em que a gente teve mais participantes, tinham 82 pessoas online. Agradecer a todos que participaram e uma boa tarde para todos e todas.